Fala galera, aqui é o Jansen, bem-vindos ao canal Engenharia Expert e hoje vamos começar um quadro sobre mito ou verdade. E hoje o assunto é: chuveiro 220 economiza mais energia? Sim ou não? Então galera, esse é um caso que intriga muitos profissionais. Então a gente colocou uma visão aqui que na verdade ocorrem situações diferentes nesse caso. Então tem situações que ele vai ser um mito, tem situações que é bem plausível e também tem situações que é verdade. Então vem comigo aqui que nesse vídeo eu te explico. Galera, a situação que essa pergunta se torna um mito é na seguinte situação. Imagine que você dimensionou lá que você tem um chuveiro na sua casa de uma potência de 5.400 watts. Então é o seguinte, se você tem lá um chuveiro de 5.400 watts e um condutor, foi dimensionado corretamente ali, provavelmente que esse condutor seja de 10 milímetros. Então o seu chuveiro está funcionando perfeitamente, o sistema elétrico dele também provavelmente vai estar funcionando corretamente e o chuveiro não vai estar desperdiçando energia. Então nesse caso, se você tem um condutor lá 10 milímetros e você vai passar a sua tensão para 220, a sua corrente vai sair de 42,52 amperes para 23,79. Então se você mantiver o condutor de 10 milímetros, nada vai alterar no seu sistema. O seu sistema vai continuar funcionando perfeitamente. Então, nesse caso, essa afirmação de que 220, um chuveiro 220 economiza energia é mito. Então, galera, lá na escola a gente aprendeu que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, essa potência aqui elétrica está se transformando em uma energia térmica através do que a gente chama popularmente de resistência do chuveiro. Mas na verdade resistência é uma unidade de medida. O certo seria a gente falar resistor, beleza? Então nessa situação aqui seria um mito. Se o seu condutor for dimensionado corretamente, o seu sistema era 127, você passou para 220, só vai diminuir a corrente e o seu condutor de 10 milímetros vai atender perfeitamente. Vamos agora aqui para um caso que é plausível. Agora imagina que com o mesmo chuveiro, com a mesma potência, você tem um condutor de 6 milímetros. Então, pessoal, esse condutor de 6 milímetros ele está subdimensionado no sistema. Então, ele pode estar ocorrendo o que a gente chama de efeito Joule no condutor, na ligação elétrica, no sistema elétrico. É bem provável que os seus disjuntores também estejam sofrendo desse efeito Joule. O que é o efeito Joule? Quando se passa uma corrente maior do que o circuito pode, ele começa a aquecer. Então os condutores estão aquecendo ao invés de aquecer a água aqui do chuveiro. Então é bem provável que o seu condutor de 6 milímetros, com o tempo, sofra muito sobreaquecimento e esteja ali sofrendo o efeito Joule. Galera, nesse caso aqui, eu tenho um condutor subdimensionado e então eu vou passar de 127 para 220. O que vai acontecer com a minha corrente? Ela vai cair de 42 para 23, arredondando aqui. Então, para 23 amperes, o condutor de 6 milímetros está ok, perfeito. Então, o que vai acontecer com o seu sistema? Ele vai se tornar um sistema muito mais eficiente. Então, é plausível que se diga que vai haver uma economia de energia nesse caso aqui, em que o seu condutor para 127 está subdimensionado e quando você passar ele para 220 vai estar ok, beleza? Galera, vamos aqui agora para uma outra situação em que é verdade você instalar uma resistência 220. O que ocorre? Geralmente, nesses casos aqui, a gente não indica fazer isso, mas a gente vê muito isso por aí. É o seguinte, com o nível de tensão 127 volts,
o eletricista vai lá e instala uma resistência, né, um resistor para chuveiro 220. Então o que que ocorre? Se ele pega lá um resistor, uma resistência para chuveiro de 5.400 watts, 220 e liga ela no 127, vai ocorrer uma perda de potência em 3 vezes. Ou seja, olha só, a potência vai cair de 5.400 watts para 1.800 watts. Mas aí o que que vai acontecer? O chuveiro vai esquentar menos. Então, tem gente que faz isso, por exemplo, só no verão. Mas o fabricante não indica e também pode ocorrer outros riscos aí, né, de você estar alterando aquele chuveiro que é original e tem as características feitas para funcionar daquela forma. Então, você vai diminuir em 3 vezes a potência. Então, no verão se exige menos dos chuveiros, né? Menos temperatura, então você diminuiu de 5.400 watts para 1.800 watts. Voltando sobre colocar em um chuveiro 127, com tensão de 127, uma resistência que é feita para chuveiro 220 volts. Então aqui você vai economizar energia, beleza? Uma outra situação que também é verdade é o seguinte: quando você passa de um chuveiro de 127 para 220, geralmente você tem que pedir a demanda, um aumento de demanda na concessionária. Então, se você estava pagando multa em um sistema monofásico porque estava gastando muita energia, quando você passa para trifásico para mudar os seus chuveiros, então você passa ali a gastar menos energia com multas. Ou seja, você não está ultrapassando o limite de potência da concessionária. Então, galera, são essas informações que eu tinha para trazer para você. Não deixe de deixar o seu like e também inscreva-se no canal para você ter mais conteúdos como esse aqui e também para estimular a gente a fazer mais aulas como esta. Beleza? Valeu!